Olá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Estamos aqui reunidos mais uma vez para falar ainda de vacinas, né? Encerrando a nossa semana de conscientização pela imunização. Nós trouxemos ao longo da semana temas importantíssimos aqui, relevantes para falar para o público, né? De pessoas com asma grave, DPLC. Então, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco. Agradecer já, de início, o nosso convidado de hoje, Rafael Pergoraro. Rafael, muito bom, boa tarde para você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Raíssa, é um prazer estar falando com vocês, uma oportunidade única, né, que a gente tem de compartilhar o que a gente já sabe sobre doenças meningocócicas bom, a gente fica à disposição aí para sanar todas as dúvidas Muito que porventura possam aparecer. É isso mesmo. Rafael, você pode se apresentar para a gente? Sim, claro. Rafael está estreando aqui conosco, Uhum. primeira live aqui sobre imunização, mas é uma honra estar aqui com você de verdade. Só se apresenta para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor. Sim, sim. Bom, meu nome é Rafael, sou cientista biomédico de formação, tenho um mestrado em vacinologia, em pesquisa e desenvolvimento de vacinas, e hoje eu trabalho como gerente científico de vacinas da GSK. Que legal. Rafael, bom, então acho que antes de dar início, eu queria já agradecer aos nossos apoiadores, né? Você está aqui também representando a GSK, agradecer enormemente a GSK, a AstraZeneca, que está aqui proporcionando mais um encontro para a gente. As instituições parceiras também, a Sociedade Brasileira de Imunizações, a Iniciativa Global contra a Asma, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a Fundação ProAr, o Hora de Vacinar, a Federação Brasileira das Associações de Pacientes com Doenças Raras, a Fibra Raras, e a Casa Hunter. Bom, Rafael, agora sim, dando início aqui à nossa conversa, queria já começar a falar que, assim, receber um diagnóstico de uma doença pulmonar crônica não é nada fácil, né? E muitas dúvidas e incertezas surgem nesse momento. Posso dizer, como mãe de paciente, que não é fácil. Mas, principalmente, o momento após o susto, né, do diagnóstico, é onde todos nós, pacientes, nos perguntamos, né, o que eu posso fazer para evitar a piora do meu quadro, ou o que eu posso fazer para manter o controle mesmo da minha asma, né? E nesse contexto, acho que a gente pode caminhar para o entendimento das questões que envolvem imunização, né, e principalmente a imunização de doenças imunopreveníveis. Se a asma e a DPOC são doenças respiratórias crônicas que podem ser desencadeadas aí por crises, por gatilhos ambientais, né? E entre eles estão os processos virais, bacterianos. Então, a importância necessária para a prevenção de infecções como essas é algo assim que a gente precisa considerar, né? Dar bastante atenção a isso. Uhum. Eu gostaria, Rafael, por favor, que você nos falasse um pouco do que são as doenças meningocócicas. E Certo. seus sintomas, claro. Sim, sim. Na verdade, a doença meningocócica, né, no singular, é uma doença causada por uma bactéria, que é a Neisseria meningitidis, e um dos sintomas da doença meningocócica é a meningite. Mas a meningite em si, que é um sintoma dessa doença, pode também ser sintoma de outras doenças causadas por outros patógenos que não só o meningococo. Então, para a doença meningocócica, o patógeno é o meningococo, né, bactéria que chama Neisseria meningitidis, mas outras doenças também podem causar meningite, como, por exemplo, pneumococo, uma bactéria chamada Haemophilus influenza do tipo B, a própria bactéria que causa tuberculose, a tuberculose nas suas formas mais invasivas pode causar meningite também. Então, a doença meningocócica invasiva é causada exclusivamente pelo meningococo, e é uma doença que é transmitida pela via respiratória. Então, assim como a gente está vendo aí durante a pandemia, é uma doença que é transmitida por via aérea, né, que a gente chama, por gotículas de saliva, e é uma doença que ela é um pouco, a gente fala que é uma doença democrática, né, que todas as pessoas são suscetíveis, não faz distinção entre faixa etária, classe social, apesar dos lactentes, né, os menores de 1 ano, serem o grupo
ser o grupo mais vulnerável, que tem maior probabilidade de vir a óbito se contrair a doença, é uma doença em que todos podem pegar. E é uma doença que tem uma evolução muito rápida também. Os sintomas iniciais são bastante inespecíficos, então, por exemplo, dor de cabeça, febre, vômitos, mas ela tem uma evolução muito rápida. Então, são sintomas iniciais inespecíficos que podem se confundir com um resfriado comum, mas que tem uma evolução muito rápida que pode levar a óbito em até 48 horas. Então, é uma doença que realmente necessita bastante atenção. Nossa, é bastante preocupante, né? Assim, muito obrigada por você explicar a diferença entre as duas, meningite, doença meningocócica, né? Que a gente, o leigo, nós somos pacientes, a gente faz bastante confusão em relação a isso. Mas é importante da gente saber, né, que a meningite ela pode ser aí sintoma ou causada por vários outros patógenos, né? Uhum. Já que você falou, né, que a maneira de transmissão, né, de infecção, principalmente pela via aérea, queria já te perguntar se quais são os principais órgãos afetados, né, além da meninge. O pulmão também sofre quando um paciente é infectado por esse Pode, vírus? sim, pode acontecer como uma sequela da infecção. Então, a partir do momento que a pessoa entra em contato com a bactéria e é infectada, e ela pode desenvolver, então, a forma invasiva da doença ou não, mas se ela desenvolver a forma invasiva, então a gente pode ter a meningite, né, que é a inflamação das meninges, que é uma camada que envolve todo o tecido do sistema nervoso central, como cérebro, medula óssea. Então, ali pode causar essa inflamação. Ou também um outro sinal da forma invasiva da doença é o que a gente chama de meningococcemia, que nada mais é do que a presença da bactéria na corrente sanguínea. Então, uma vez que a bactéria consegue atingir a corrente sanguínea, ela pode, então, se espalhar por todo o organismo e aí a gente tem uma complicação ainda maior. E aí o indivíduo que ele tem a forma invasiva da doença, ele pode ou não, depois de se curar, né, de montar uma resposta imune contra esse patógeno, ele pode ou não desenvolver algumas sequelas. E aí o que a gente tem de sequelas, por exemplo, neurológicas, são perdas auditivas, pode ocorrer perda de visão, deficiência motora, mas também sequelas físicas e psicológicas, como a amputação de membros, porque essa bactéria ela atinge os vasos sanguíneos, principalmente os vasos sanguíneos da periferia do corpo, então fica mais difícil de chegar nutrientes e oxigênio ali nos membros e pode haver, então, a necessidade de se realizar a amputação desses membros para que a bactéria também não se espalhe mais pelo organismo e não atinja os órgãos centrais. Mas também, uma outra complicação, uma outra sequela que pode acontecer é o que a gente chama de pneumonia meningocócica. Então, nada mais é do que uma pneumonia causada pela bactéria, pelo meningococo, que é uma condição, é a condição não neurológica mais comum causada por esse patógeno e que, obviamente, afeta diretamente os pulmões. Então, no cenário de um paciente que já tem asma grave, é importante a gente considerar a prevenção contra esse patógeno, justamente para não atingir e não descompensar a asma que esse paciente já tem. Extremamente importante, tá aí a conscientização, né, do paciente em sempre buscar a imunização, não ter medo, né, das vacinas, não tem, isso é indiscutível, né, mas quando a gente fala de uma pessoa que já tem uma doença de base, a gente precisa realmente se preocupar ainda mais com a questão da imunização. Com certeza. Falando agora um pouquinho da vacina, da vacina contra essa doença, você sabe nos dizer quando foi disponibilizada à população a primeira vacina contra a meningite, a doença meningocócica? Sim, as primeiras versões dessa vacina, elas foram lançadas na década de 70. E elas chegaram, inclusive, a ser utilizadas no Brasil para controles de surto. Na década de 70, nós tivemos um surto importante de doença meningocócica em São Paulo, e essas vacinas chegaram a ser utilizadas aqui no estado de São Paulo, mas eram vacinas que a gente chama de primeira geração, elas não eram tão eficientes na prevenção da doença.
E somente no começo dos anos 2000, por volta de 2005, é que a gente teve, de fato, a disponibilização de vacinas que foram realmente eficientes no controle da doença. E em 2010, no ano de 2010, foi quando nós tivemos a implementação de uma dessas vacinas, a vacina contra o meningo C. A gente vai falar mais para frente as diferenças entre os meningococos, né? É a mesma bactéria, mas ela tem diferentes versões dela. Então, em 2010, a gente teve a implementação da vacina de meningo C no Programa Nacional de Imunizações. Entendi, que bacana. Então, assim, eu acho que hoje nós jovens, né, a gente pode dizer que a gente faz parte de uma sociedade já privilegiada por viver em uma década em que temos essa e outras doenças, né, sob controle, graças à vacina, né? Sim, essa é uma pergunta legal, porque é sim e não. Sim, porque, como você comentou, a gente já tem hoje diferentes vacinas para proteger a população contra essa doença, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar sobre a diferença entre vacinas e vacinação. Então, o fato da gente ter vacinas disponíveis no nosso Programa Nacional de Imunização não garante que as pessoas vão, de fato, tomar essas vacinas. E isso porque a gente está vendo nos últimos anos a queda na cobertura vacinal e como essa cobertura vacinal para todas as doenças do calendário de imunização, ela está abaixo daquilo que é preconizado, daquilo que é estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, e não somente para o meningococo, isso acontece para o meningococo, mas para todas as doenças também do calendário nacional. Por isso que é importante, então, a gente se conscientizar e agir, de fato, para transformar vacinas em vacinação, porque vacina na geladeira não salva a vida de ninguém, né? Então, hoje, a gente tem essas ferramentas que a gente pode utilizar, a gente só precisa, de fato, realmente se vacinar e utilizar essas ferramentas. E E também aproveitar esse benefício. sim, e também um outro ponto que eu acho que a gente pode discutir em relação a isso é que o Programa Nacional de Imunizações, ele vem se atualizando com o tempo também. Então, essa vacina contra a doença meningocócica, ela foi implementada somente em 2010. Então, pessoas nascidas antes de 2010, muito provavelmente não receberam essa vacina. Então, quando a gente pergunta para um paciente, né, para uma pessoa, você está com a caderneta de imunização atualizada? A pessoa fala que sim, mas sim até quando? Porque é um programa que está em constante atualização e diferentes recomendações vão surgindo a cada ano, então é importante que a gente esteja sempre atento, conversando com o nosso médico de confiança para poder manter a caderneta de vacinação sempre atualizada. Muito importante, Rafael. E assim, como você falou que a principal maneira, forma, né, de infecção pelo vírus do meningococo se faz pela mucosa nasofaríngea, por isso talvez seja tão difícil de controlar, assim, a maneira como essa doença se espalha, né? Nos últimos 2 anos aí, quando começou a surgir novamente aí movimentos anti-vacinas, a gente viu, como você falou, essa queda da procura pelas vacinas e voltamos a falar sobre casos de meningite em algumas regiões, né? Então, pensando um pouco antes das vacinas serem descobertas, ou acessíveis também para a população, como se fazia prevenção contra essas doenças naquela época, como você falou, foi na década de 70 para cá que que a gente começou a vacinar aqui no Brasil. Assim, aquela vacinação na década de 70, especificamente, foi só em alguns anos específicos ali para o controle do surto que houve em São Paulo. Depois disso, a gente ficou sem vacinas, né, porque não era uma vacina tão eficiente, então não era implementada no calendário nacional. Só em 2010, então, desde a década de 80 até 2010, a gente não tinha vacina para o controle da doença. E quando a gente tem uma doença por transmissão via aérea, que é transmitida pelo ar e contagiosa, basicamente o que a gente faz para controle dessa doença é o que a gente vinha vendo antes da gente ter as vacinas na pandemia agora de Covid-19. Então, distanciamento social, uso de máscaras, e são medidas que a gente chama de não farmacológicas, né, para tentar conter
o espalhamento aí do caso, né, dessa bactéria. E além disso, pelo fato da doença meningocócica ser transmitida por uma bactéria, a gente podia lançar o uso de antibióticos, né? Então, uma medida que podia ser utilizada e era utilizada também era a recomendação de uso de antibióticos para os principais contactantes da pessoa que era diagnosticada com a doença meningocócica. Então, fazia como se fosse um uso de antibiótico profilático, né? Então, as pessoas começavam a utilizar antibiótico antes mesmo de serem diagnosticadas com a doença, se tivessem tido contato com um caso que fosse confirmado. Então, era basicamente isso, medidas não farmacológicas, como a gente viu na pandemia, e antibiótico terapia, que a gente chama. Né? Entendi. E pensando assim na população, né, de pessoas com asma grave, DPOC, são pessoas que, pelo menos na asma grave, que normalmente fazem uso aí de imunobiológico, medicamentos especiais. Você sabe nos dizer se essa doença ela pode se manifestar de uma maneira mais grave nessa população que faz esse uso de medicamentos especiais? Assim, de maneira geral, a pessoa que que faz uso de corticoide em doses que causam imunossupressão, ela está, sim, mais suscetível a infecções, isso de um modo geral. E para a doença meningocócica, não há como se acreditar que isso fosse diferente. Então, é por isso que é realmente, até por ser como a gente comentou, né, uma doença transmitida por via aérea, a pessoa que está vacinada, ela está mais protegida e vai ajudar ali a não descompensar o quadro de asma que ela já tem. E só retomando um ponto também sobre a doença, acho que é até importante a gente falar, até para as pessoas saberem quais vacinas elas têm disponíveis hoje no nosso país. Então, a doença meningocócica invasiva, como eu comentei, é causada pelo meningococo, mas o meningococo tem 5 versões desse meningococo que são responsáveis pela doença, pela parte invasiva da doença, né, pelo fato de causar a doença meningocócica invasiva. E esse meningococo ele pode ser dividido em sorogrupos. Então a gente tem o sorogrupo A, B, C, W e Y. Então são 5 sorogrupos diferentes e eu falo disso porque é importante saber que se a pessoa está imunizada contra o meningococo C, por exemplo, ela não está protegida contra os outros. Então o A, B, o W e o Y. Então, por isso que é importante até para a gente saber e começar a discutir quais vacinas a gente tem disponíveis hoje no nosso país, né? É verdade, isso ajuda muito, assim, também, no momento de uma infecção. Eu lembro de quando a minha filha ainda estava passando pelo processo, assim, um tratamento que ela estava fazendo, então ela fazia uso de corticoide em dose alta, ela estava tendo muito processo infeccioso um atrás do outro, então sempre que a gente chegava na emergência, o médico sempre pedia a carteirinha de vacinação para ver se estava tudo atualizado, para ver quais os tipos de doença, porque eu acho que isso pode nortear aí no momento de entender o que está acontecendo com o paciente, né? Como lidar ali com a É, conduta médica. sim, É com importante. certeza. É importante para saber se é uma doença causada pelo meningococo ou uma doença viral. E aí, como eu comentei, né, a gente tem diferentes vacinas hoje disponíveis no nosso país. No PNI, no Programa Nacional de Imunizações, a vacina que tem disponível no SUS é a meningo C, então, para os lactentes, né, para os lactentes e crianças menores de 5 anos de idade, a gente tem a vacina contra o meningo C, que, epidemiologicamente falando, é o meningococo, quando a gente pensa em todas as faixas etárias, ainda é o de maior circulação no nosso país. E desde 2010, quando essa vacina ela foi implementada no PNI, a gente viu uma redução nos casos de circulação e de doença causada por esse meningococo, mas por esse sorogrupo, mas existem outros também que necessitam de atenção. Então a gente tem uma vacina que é a meningo ACWY, então é uma sopa de letrinhas, mas basicamente ela protege contra esses 4 sorogrupos da bactéria, o A, o C, o W e o Y. Então, em uma vacina, você já se protege ali contra 4 dos 5 sorogrupos existentes.
E tem a meningo B também. A meningo B ela é dada separadamente, não é associada a outros sorogrupos, mas é uma vacina que só está disponível nas clínicas privadas de imunização. Então, é importante também a gente ter essa consciência do que está disponível no SUS, o que está disponível nas clínicas privadas, porque são calendários com propostas diferentes. Então, Uhum. enquanto o calendário do SUS ele visa a proteção coletiva e a proteção da população de um modo geral, para uma vacina ser implementada no Programa Nacional de Imunizações, ela tem que passar por uma análise de custo-benefício para ver o quanto de casos essa vacina ela pode efetivamente prevenir e o quanto isso vai custar também em termos financeiros para o Ministério da Saúde. Mas a gente também tem à nossa disposição o calendário das clínicas privadas de imunização, que aí a gente tem todas as vacinas que são licenciadas no nosso país disponíveis para a gente poder tomar, e é um calendário, então, que visa a proteção individual otimizada do paciente. Então, por isso que é importante a gente ter consciência daquilo que pode ou não ter no SUS, para a gente poder conversar com o médico e aí também, qualquer dúvida, tirar com seu profissional de saúde de confiança para poder realmente estar o mais prevenido possível contra a doença meningocócica e outros patógenos também. Bacana. Na nossa primeira live, que aconteceu na segunda-feira dessa semana, o pediatra, doutor Luiz Alberto Verri, falou bastante também com a gente a respeito dessa diferença das vacinas que estão disponíveis na rede pública, na rede privada, e o porquê Uhum. algumas não estão. Então, acho que quem quiser também se aprofundar um pouquinho mais, dá para voltar lá nosso bate-papo, que é bem interessante, né? Falou sobre a produção das vacinas, enfim. Mas obrigada, Rafael, gostei. Imagina, a gente está em sintonia, então. Chegou uma pergunta aqui, né, de uma paciente que até nos ajudou assim a construir assim, o nosso bate-papo. Como o tema é vacinas, nós temos uma pergunta assim da Andrea, que quer saber se outras vacinas também podem servir como um reforço contra a doença meningocócica, ou como, por exemplo, vacinas pneumo 13 ou pneumo 23, que imunizam como formas graves da pneumonia, por exemplo. Tem algum tipo de proteção? Essas outras vacinas também podem ajudar aí na imunização para meningococo? Entendeu? É, então, não funciona como um reforço, porque são patógenos diferentes, né? Um é o meningococo, o outro é o pneumococo, mas a imunização, de um modo geral, principalmente no paciente com asma grave, é importante contra qualquer tipo de patógeno, principalmente naqueles que podem comprometer a função pulmonar. Então, a vacinação com pneumo 13 ou pneumo 23, ela não vai funcionar como um reforço na prevenção da doença meningocócica, mas ela vai funcionar como um complemento na proteção do indivíduo com asma grave. Isso porque existem diferentes patógenos, além do meningococo, que podem causar meningite e também comprometer a função dos pulmões. Então, um desses outros patógenos é o pneumococo, então a gente tem disponível hoje no nosso país diferentes vacinas, né? A pneumo 10 pelo SUS para as crianças, para menores de 1 ano, e a pneumo 13, a pneumo 23 para os adultos também, aí dependendo da faixa etária. A pneumo 23 está disponível para os maiores de 60 anos pelo SUS, a pneumo 13 nas clínicas privadas de imunização e também nos CRIs, que são o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que pacientes com asma grave eles podem, através desses centros de referência, ter acesso às vacinas que, porventura, pelo Programa Nacional de Imunização, eles não teriam. Então, a vacina pneumocócica 13 valente é uma delas, além da vacina de influenza e da vacina contra hemófilos influenza tipo B. Então, de um modo geral, é importante a gente pensar na proteção desse indivíduo, porque existem todos esses patógenos, seja coronavírus, influenza, que causa gripe, hemófilos influenza tipo B, que é uma bactéria, apesar do nome parecido com o vírus influenza, é uma bactéria, e também a bactéria que causa coqueluche, são todos patógenos que podem atingir os pulmões, então é importante a gente pensar na prevenção desse paciente contra todos esses patógenos, para que ele possa ter uma proteção individual otimizada.
Verdade. Então, tá aí, Andréia, é um complemento, né? Isso. Quanto mais protegido nós estivermos, melhor. E, Rafael, só complementando aqui, essa vacina, quando a gente recebe a imunização contra o meningococo, como você falou que a partir de 2010 a vacina ela tá um pouco mais completa, né? Uhum. Ela tem uma imunização assim por toda a vida, ou tem uma recomendação de fazer e repetir, de fazer novamente uma segunda dose, enfim. Tem recomendação de se fazer doses de reforço, então o que a gente tem de recomendação hoje é a vacinação do lactente menor de 1 ano, com 3 doses da vacina, né, no esquema que a gente chama de 2+1. Então, a primeira dose aos 3 meses de idade, a segunda aos 5, e a dose de reforço ali por volta dos 12 meses de idade. No SUS, no PNI, o que a gente tem disponível a vacina contra o meningo C, mas na rede privada, nas clínicas privadas de imunização, a gente tem a CWY também disponível nessa faixa etária. A CWY só vai estar disponível via SUS para os adolescentes de 11 a 14 anos. Então, esses detalhezinhos, assim, é importante que o paciente converse com o médico para ele poder orientar melhor o paciente onde buscar a vacina. Então, o que a gente tem disponível hoje são essas vacinas, além da meningo B, que aí sim ela só está exclusivamente disponível via clínica privada de imunização, mas como eu comentei, né, desde 2010 a gente vem vacinando as crianças e a gente vê uma queda no número de casos ocasionados por meningo B, mas como a vacina contra meningo C, mas como a meningo B não está no Programa Nacional de Imunização, não tem muita gente tomando essa vacina, o número de casos se manteve constante. Então, proporcionalmente, a gente vê um aumento de casos de meningo B hoje. Então, é importante que a gente esteja vacinado contra os 5 sorogrupos do meningococo. Entendi. Assim, Rafael, eu queria que você passasse para a gente, assim, qual seria uma principal mensagem que a gente precisaria deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né, em relação à prevenção a essas doenças tão sérias, né, que pode causar a meningite. O que a gente pode deixar de mensagem, principalmente para quem ainda tem alguma dúvida em relação à imunização? Sim, eu acho que a principal mensagem é que a gente precisa parar de pensar que vacinação é coisa de criança. Então, vacinação em todas as faixas etárias ao longo da vida é um dos pilares para que a gente possa envelhecer com qualidade de vida, evitando doenças que podem ser preveníveis por imunização. A maioria das doenças infecciosas, as vacinas contra essas doenças, elas acabam não protegendo contra a doença pelo resto da vida, nem a doença, nem o patógeno selvagem vai desencadear uma resposta imune para o resto da vida. Então, é importante que a gente sempre esteja atento às doses de reforço e manter a nossa caderneta de imunização sempre atualizada. E como eu comentei no começo, transformar vacinas em vacinação, né? Vacina na geladeira não vai salvar a vida de ninguém, então a gente precisa estar se conscientizando em relação a isso, para que a gente possa viver mais e melhor também. Rafael, que delícia conversar com você. Muito obrigada por você estar aqui tirando tantas dúvidas. Nossa, a gente tentou resumir ao máximo, porque chegou muitas dúvidas mesmo em relação à doença meningocócica, né? A gente tem muitas, assim, falta de informação, muitos mitos também que envolvem, mas eu acho que a principal mensagem a gente conseguiu talvez transmitir aqui, que é nós temos imunização, a gente tem imunização disponível, a gente tem recurso, então só falta realmente vacinar, principalmente aí o grupo de pessoas com condição respiratória. Muito obrigada pela sua presença, por você aceitar o nosso convite de estar aqui conosco. Eu que E agradeço, obrigado pela oportunidade e sempre que precisar a gente está à disposição. muito obrigada. Obrigada a todos os nossos apoiadores, patrocinadores também, e a vocês que continuaram conosco aqui até o final. Todos esses materiais vão continuar gravados e disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. E contem sempre com a gente, pessoal. Tchau, tchau.